Você tem paciência? Você tem ânimo para lidar com as pessoas? Olha o que está escrito em Romanos 15, capítulo 5. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. A partir desse texto e a partir de toda a revelação da Bíblia, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que Deus é que capacita o seu povo a viver do jeito de Deus. É preciso que o cristão entenda isso, inclusive aqueles que são amigos da fé cristã, mas ainda não realmente se reconhecem como cristãos, que para que a gente seja capacitado por Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, ser cristão. Isso significa ser discípulo de Jesus. Isso significa entregar a vida ao Senhor Jesus. E não é o contrário disso. Tem gente que acha que só depois que tiver parecido com Jesus é que ele deve entregar a vida ao Senhor Jesus. E isso é impossível, porque só temos como ser parecidos com Jesus depois que nós entregamos a vida ao Senhor Jesus. E uma vez fazendo isso, é o próprio Deus, é o Senhor quem nos capacita a sermos cada vez mais parecidos com Ele. E o Senhor faz isso transformando o caráter do cristão. É o Senhor, através da atividade do Espírito Santo, que é Deus habitando em nós, que o caráter, o jeito de pensar, o jeito de viver é transformado. E o resultado dessa transformação de caráter é o fruto do Espírito Santo. E um dos gomos do fruto do Espírito Santo, isso está escrito lá no livro de Gálatas, é a paciência longânima, é a paciência duradoura, é o ânimo. Isso faz parte do fruto do Espírito Santo. E em segundo lugar, nós precisamos entender que fomos chamados pelo Senhor para vivermos em completa harmonia com outros cristãos. Esse harmonia uns com os outros não é com a sociedade ao nosso redor. Nós fomos chamados para viver em completa harmonia uns com os outros cristãos. O apóstolo Paulo estava endereçada, essa mensagem foi endereçada para que chegasse à igreja de Roma, aos cristãos de Roma, da época do apóstolo Paulo, uns com os outros, uns cristãos com os outros cristãos. E tem muitos cristãos pecando ao tentar viver em completa harmonia com os não cristãos. Não estou dizendo que é para você brigar com quem não é cristão. Não estou dizendo que é para você ser desaforado, para você ser desrespeitoso. Não é isso que eu estou falando. Mas completa harmonia, em unidade, em concordância, em estilo de vida, é somente com outros cristãos, porque o que habita em nós é diferente do que habita no mundo, diz a palavra do Senhor. Muitos, por outro lado, pecam por pensar que a doutrina da igreja onde ele decidiu congregar e servir ao Senhor é maior do que o reino de Deus. E aqui está escrito harmonia uns com os outros, e o entendimento, quando a gente olha a revelação da Bíblia, é com outros cristãos. Não está dizendo que é de uma determinada denominação cristã. Então, quantas e quantas vezes cristãos de diferentes denominações começam a brigar, a discutir doutrina, e inclusive isso na frente de pessoas não cristãs. Não é isso que a Bíblia fala. Olha o que o Senhor Jesus fala em João 13:35, e nós vemos essa mesma ideia sendo repetida pelo Senhor Jesus em diferentes textos.
E inclusive vemos isso ao longo de todas as Escrituras. Mas olha só o que está escrito em João 13:35. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Quando nós vivemos em completa harmonia, uns cristãos com outros cristãos, independente da denominação cristã, nós revelamos ao mundo que somos discípulos de Jesus. Nós fazemos como é conveniente no sentido de trazer benefício e é esperado os seguidores de Cristo Jesus. Reflita nessa palavra e que Deus te abençoe muito.